Olá, tudo oitavo ano, professor Gutenberg de Ciências. Tudo bem com você? Pessoal, eu quero deixar aqui, antes de começarmos nossa aula de hoje, um recadinho aí para a galera que está em casa, assistindo as nossas videoaulas, tá certo? Quero lembrar para vocês que eu vou deixar aqui dois contatos para que vocês possam tirar dúvidas nas nossas aulas, tá certo? Eu gostaria que todo mundo respondesse aí se estão gostando, se a aula está bem legal aí para vocês, se vocês estão compreendendo o assunto, tá certo? Alguma sugestão, ok? Falem aí com o professor, gente. O professor vai dando o conteúdo e não surgindo legal, que tá todo mundo entendendo, né? E às vezes a gente tem uma dúvida e fica calado. Não deixe para quando a gente voltar às aulas presenciais, não, ok? Vocês têm aí, o e-mail do professor. Vocês podem mandar por e-mail, tá certo? As dúvidas de vocês, ou pelo WhatsApp, pelo privado, porque nós temos também o nosso grupo, né? O grupo do oitavo ano lá do colégio Universo, ok, gente? Então vocês têm essas opções aí, e eu gostaria que vocês, desculpe aí, gente, eu gostaria que vocês realmente tirassem as dúvidas de vocês, tá bom? Então, teve dúvida, tá aí o e-mail, tá aí o WhatsApp do professor, para que vocês possam tirar todas as dúvidas, tá bom? Hoje a gente vai para o nosso livro didático, lá para a página número 24, tá bom? Onde a gente vai falar aí sobre o DNA, tá certo? Antes de a gente começar a falar de todo o processo de divisão celular, tá bom? Então vamos lá, acompanhe a aula de hoje comigo aí. Na nossa última aula, nós concluímos o exercício, não é verdade? Então nós vamos entrar na nossa aula de hoje para a gente estudar os ácidos desoxirribonucleico, tá certo? Que é o DNA. Vamos ver a sua importância. Acompanhem comigo no capítulo 2 do nosso livro, lá na página 22, tá certo? Bom, gente, compreender o que é o DNA, bem como a sua estrutura, nos permite entender, né, os processos que garantem a transferência de informação genética entre indivíduos, né? Porque tantas pessoas, né, se parecem com os seus genitores, ou seja, com seu pai ou com sua mãe, ou um pouquinho dos dois, não é? E a gente vai entender também por quê. Muitas investigações científicas, tá certo? Hoje permite chegar a um culpado através dos exames de DNA. E também saber, né, tirar aquela dúvida se aquele indivíduo é ou não o pai, né, daquela criança que foi gerada pela mãe, tá bom? Então, tudo isso o DNA nos permite, tá certo? Então, nós vamos ver, então, gente, aí, o que é um DNA, tá? E vamos ver qual é a importância do DNA, tá certo? Lembrando que nossos estudos, né, sobre essa parte tão importante, né, que é a citologia, e aí vem a questão, né, do DNA, da divisão celular, né? Vamos ver um pouquinho aí também no nosso livro, lá na página, acompanhem comigo aí, antes de a gente dar início, eu estou com o livro de vocês aqui na mão, na página 26. Nós vamos ver a entrada e saída, né, de substâncias da célula, quando ela pinocita ou fagocita, tá certo? E vamos entrar no estudo dos tecidos, né, os tecidos do corpo humano, na página 28. Aí a gente vai estudar o tecido epitelial, vamos ver tecido muscular, tecido nervoso, para que a gente possa entrar nos sistemas, né, nos órgãos e sistemas do nosso corpo. Tá bom, gente? E aí a gente conclui esse universo, né, sobre células e sobre suas divisões, enfim, tecido, para que a gente realmente possa entrar aí nos órgãos e nos sistemas. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Acompanha aí com o professor na nossa página 22. A importância do DNA. Então vamos ver aqui, tirar a imagem do professor. Vamos ver aí. Você já deve ter visto a sigla DNA em jornais, revistas, noticiários,
tá certo? Possivelmente também já escutou frases como: a polícia examina DNA de restos de sangue para identificar criminoso. O homem faz teste de DNA para comprovar se é pai da criança. Enfim, tudo isso a gente acompanha, né? Mas afinal, por que o DNA pode servir para nos identificar? Qual é a importância dessa molécula em nossas células? Bom, a molécula de DNA, que é o ácido nucleico, é formada por compostos menores chamados nucleotídeos, ok? Os nucleotídeos, gente, apresentam 3 componentes. Ele tem a base nitrogenada, tem um açúcar e um fosfato. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Um esquema, tá bom? Então vamos ver aí. Enquanto as bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos, ó, que é o AGCT. A é adenina, G, guanina, C, citosina e T, tinina, tá certo? Vocês vão agora, a partir desse nosso estudo, sempre, né, ver esses 4 tipos de bases nitrogenadas no estudo de biologia de vocês, principalmente no ensino médio, tá certo? Então, vocês precisam realmente aprender. Então, vejam aí, adenina, guanina, citosina e a tinina, ok? A sequência desses nucleotídeos não é exatamente igual em todas as pessoas. É justamente a igualdade entre indivíduos que vai dar aí um resultado de positivo, por exemplo, para um determinado criminoso ou para identificar se é o pai ou a mãe daquele novo indivíduo, ok? Então, podemos identificar uma pessoa analisando a sequência de quem? Dos nucleotídeos do seu DNA, ou seja, da adenina, da guanina, da citosina e da tinina, ok? Observa aí, gente, vamos observar aí. Então, está aí, ó, o nucleotídeo, como a gente falou, né? Temos a base, temos o açúcar e o fosfato, ok? Então, tá aqui. Na base, nós vamos encontrar justamente a adenina, a citosina, a guanina e a tinina. E aqui você está vendo aqui uma fita de DNA, ok? Contendo justamente aqui, ó, tá certo? Aos pares, tá bom? As bases, ok? Esse estudo, né, posteriormente, nós vamos estudar no ensino médio. Então, para vocês agora, nesse exato momento, basta conhecer a existência dessas bases, tá bom, gente? Continuando nossa aula, gente, vamos lá. Então, vamos ver aí, ó. Baixar um pouquinho. Por isso, a polícia pode utilizar a análise de DNA de restos de sangue, por exemplo, para identificar a pessoa que cometeu um crime, se ela deixar, né, provas. Já os testes de DNA para verificar a paternidade são possíveis porque herdamos essas moléculas, né, de nossos pais, de maneira que o nosso DNA ele apresenta determinadas sequências de nucleotídeos, ok, semelhantes ao do nosso pai ou à da nossa mãe, tá bom? Bom, gente, apesar, né, de ser descoberto em 1869, a estrutura do DNA atualmente ela foi aceita, né, foi proposta em 1953, em um trabalho feito pelo Watson e o Crick, ok? E publicado na revista Nature. Esse modelo ficou conhecido como modelo de dupla hélice e explica que o DNA é formado por 2 filamentos longos que estão unidos e enrolados, tá certo? Formando uma espiral, tá bom? Vamos ver aí, ó. Mas qual seria a importância do DNA para a célula? Veja o esquema abaixo. Vamos ver aí a replicação e a transcrição, tá? Bom, o DNA ele é capaz de se duplicar em um processo chamado replicação, tá? O DNA também é capaz de realizar a transcrição. Vamos ver aí. Nesse processo, o DNA ele dá origem ao RNA, tá? Que é a ribose, o ácido ribonucleico, tá bom? E para isso, uma de suas fitas será utilizada como molde. Esse processo
ele é essencial para os organismos, uma vez que a molécula de RNA, ela é responsável, tá certo? Por garantir o quê? Que as informações do DNA, ele seja traduzido em proteínas, tá bom? Tá no livro de vocês aí, um esquema mostrando. Se você observar na página 24, tá de amarelinho aí no livro de vocês, tá bom? Então ele mostra aí esse processo. Deem uma lidazinha, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês falam com o professor na próxima aula, tá? Mas, olha só, gostaria de salientar aqui que, além de fazer parte da estrutura da célula, as proteínas elas vão atuar na regulação de importantes reações químicas. Por isso, muitas de nossas características resultam das proteínas e, portanto, de nosso DNA, tá bom? Então, vamos ver aí os processos de divisão celular. Nós vamos estudar a mitose e a meiose, ok? Presta atenção aí, gente. Vamos lá. Bom, o que você sabe sobre a divisão celular? Informe-se aqui sobre o processo que garante, né, a reprodução da célula. Porque, igual a qualquer ser vivo, tá, tudo tem um tempo de existência. Então, elas são iguais aos seres vivos. Elas nascem, elas, né, crescem, se reproduzem, não é verdade? E morrem, posso dizer assim. Não é esse processo? Então, as células também precisam originar outras células, né, para que elas tenham, né, desempenhem o seu papel e garantam a nossa vida, a vida também, né, de todos os seres, tá certo? É importante essa reprodução. Então, vamos ver aí. Como vimos, cada célula é uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, uma estrutura que compõe os organismos, né, e que ainda apresenta características dos seres vivos. Entre elas, o ciclo de vida, não é? Assim como os seres vivos, as células vão nascer, vão se desenvolver, elas vão se reproduzir e vão morrer, não é verdade? Então, as células originam-se de outras por meio do processo chamado divisão celular. Então, nesse processo, é justamente que o DNA, né, ele forma a cromatina e ele vai se duplicar depois, ok? E aí o que é que acontece? Né? Esse indivíduo ele vai gerar novos indivíduos, chamados células filhas. Tá? Nos seres humanos e em outros seres vivos, após as células se originarem, tá? Elas se diferenciam, ou seja, elas adquirem características que as tornam especializadas em determinadas funções, ok? Com a diferenciação, elas originam-se, de diferentes tipos, né? De células que compõem o corpo humano, tá certo? Então, cada célula, ela tem uma função e cada parte do nosso corpo, né? Cada órgão, tá certo? Cada tecido, vamos falar primeiro do tecido, né, que vai formar os órgãos, cada tecido vai gerar aquele tipo de célula, tá certo? Então, uma célula do tecido epitelial, por exemplo, ela não vai gerar célula do tecido muscular. O tecido muscular, por sua vez, não vai gerar uma célula do tecido epitelial. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que essas células, tá certo? Elas têm essa diferenciação porque elas são únicas. Elas formam as células que têm aquela mesma função, tá certo? Continuando, gente, vamos ver aqui. Algumas células, gente, elas perdem a capacidade de reprodução, ou seja, de divisão celular, quando ocorre o processo de diferenciação. Outras, no entanto, mantêm essa capacidade mesmo depois de diferenciadas. Assim como os seres vivos, as células morrem, não é verdade? Então, diferentes tipos de células apresentam diferentes tempos médios de vida. Por exemplo, vamos falar da hemácia, tá? Que vive aí aproximadamente cerca de 120 dias, tá? Então, após esse período, o que é que acontece?
ela é destruída, tá certo? Mas ela é reposta. Nós vamos ter uma nova célula, uma nova hemácia, ok? A reposição de células do nosso corpo, ela é realizada por meio justamente de quem? Da divisão celular, tá bom? Então, além de repor as células de nosso corpo, a divisão celular ela vai propiciar a regeneração de tecidos. Quando, por exemplo, nós nos machucamos, sofremos ali uma lesão no tecido, tá certo? Ele precisa se recuperar, né? Além da formação de um indivíduo a partir de uma célula ovo, tá? Que células são essas? Que a gente chama de zigoto, que é justamente a célula formada após a fecundação, né? É uma reprodução sexuada, tá certo? Então precisa aí dos gametas masculino e do feminino. Quem é o gameta masculino? O espermatozoide. Quem é o gameta feminino? Os óvulos, tá certo? Então a gente precisa entender isso aí. Então o homem, ele gera um gameta masculino, ele gera o espermatozoide. A mulher, o gameta feminino dela, o óvulo, ok? Então, continuando. Então, após a fecundação, a gente vai ter aí a célula ovo, né? Que é o zigoto, que vocês vão ouvir bastante esses termos quando chegar no ensino médio. Então, procurem aprender de agora, gente, para que quando chega lá, que o professor de biologia for comentar com vocês, vocês se lembrem, eu vi no Colégio Universo, se Deus quiser estaremos todos juntos, né, também no ensino médio, mas eu vim com o professor Gutenberg do Colégio Universo, então eu tive esta base. Eu me lembro então, professor, o que é uma célula ovo, eu sei o que é um gameta masculino e sei o que é um gameta feminino, ok? Mas, eu quero falar para vocês uma observação importante, tá? Porque nem todos os tecidos que compõem o nosso corpo, eles podem ser repostos, tá? Eu vou dar exemplo aí que são os tecidos celulares que não se regeneram, tá? Eu vou dar exemplo aí do tecido nervoso, tá certo? Os neurônios, tá bom, gente? Continuando, gente, vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Vamos ver aqui, Deixa eu ver se eu dando uma subidinha a gente consegue ver. Não, baixar mais um pouquinho aqui, Então, a divisão celular. A divisão celular é um processo no qual uma célula, ela vai o quê? Dar origem a células filhas. Ela vai, digamos assim, procriar. Não é verdade? Mas, na verdade, ela está dando origem a uma outra célula, tá? Essas células, elas podem ser geradas por meio de dois processos, tá? Que processos são esses de divisão celular, tá? Acompanhe comigo aqui, na setinha, no cursor, mitose e meiose, ok? Então, vamos ver aí o que é mitose primeiro, tá bom, gente? Então, mitose. A mitose é um processo de divisão celular que uma célula dá origem a duas células filhas, ok? Preste atenção, porque ela tem o mesmo número de cromossomo, tá? Cromossomo aí, que é uma estrutura formada por DNA condensado, ou seja, o número de cromossomos inicial, tá certo? Então, uma célula já tem um número de cromossomo, então ela vai dar origem a duas células, tá certo? E essas duas células vão ter o mesmo número de cromossomos da que deu origem a ela. Então, esse é o processo de mitose, ok? Então, olha só, esse processo, apesar de ser contínuo, ele apresenta fases bem marcantes que permitem a sua divisão, tá? São 4 etapas que nós não vamos estudá-las agora, mas nós vamos estudar aqui no Colégio Universo, no ensino médio, ok? No nosso primeiro ano, nós vamos estudar a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Eu gosto sempre de deixar claro para vocês, para que vocês possam já ter uma noção, tá certo? Então, olha só, esse tipo de divisão celular está relacionado com a regeneração de nossos tecidos. Então, quando a gente fala
que um tecido lesionado se recuperou, ele sofreu mitose, ok? Tá entendido? No caso dos animais unicelulares, tá certo? Constitui uma forma de reprodução assexuada, tá certo? Ou seja, eles não precisam de outro gameta, né, para poder haver a fecundação para se reproduzir. Eles se reproduzem sozinhos através da reprodução assexuada. Então a gente já ouviu aí o termo, ó, reprodução sexuada, tem que ter os gametas tanto do indivíduo masculino como do feminino, tá? Então, reprodução sexuada. Assexuada, não, tá certo? Ela acontece, essa reprodução, tá? Só com essa espécie, que é uma reprodução, no caso aí, assexuada. Vamos ver o esquema abaixo aí da mitose, tá certo? Então, acompanha aí com o professor. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos ver esse processo. Tá aí. Então, nós temos aqui, ó, a replicação, tá, do DNA, ok? Observe que vai haver aqui, ó, tá, a divisão, que é justamente, ó, a mitose. Observe aqui, ó, essa primeira célula que está originando essas duas. Elas são iguais ou não são? Vejam que você tem aqui, ó, duas células diploides, tá certo? Vou falar para vocês agora, para poder vocês também terem uma noção, tá? O que é haploide e o que é diploide, tá certo? Muito bem. Ó, uma célula haploide possui apenas um conjunto de cromossomos N, tá? Enquanto as células diploides têm dois conjuntos de cromossomos, ou seja, 2N, tá? Nos humanos, as células somáticas são diploides, enquanto os gametas são haploides. Então, vamos falar dos gametas. Eu falei para vocês que o gameta masculino é o espermatozoide. Então, vem com 23 cromossomos, tá certo? O gameta feminino, o óvulo, tá? Vem também com 23 cromossomos. Então, eu tenho duas células aí, haploides, tá certo? Cada uma com 23. Quando é a fecundação que eles se juntam, eles passam a somar o 23 do gameta masculino com o 23 do gameta feminino, somando então 46 cromossomos, passando a ser justamente somática, ou seja, diploides, ok? Ficou bem claro para vocês isso aí, gente? Qualquer dúvida, pode falar com o professor, tá bom? O professor deixou lá o e-mail e deixou também o WhatsApp para vocês falarem aí no privado com o professor. Ou vocês podem falar também, tá certo? Através do WhatsApp da nossa sala do 8º ano. Continuando, vamos para a página 25, pessoal. Página 25. Vamos lá. Abriram aí o livro? Muito bem. Então acompanhe comigo aí, ó. Uma perguntinha aqui para vocês, tá bom? As células humanas, com exceção dos gametas, apresentam 46 cromossomos. Vimos agorinha aqui atrás, não é? Quantos cromossomos terá uma célula originada de uma célula-mãe humana, né, que não é um gameta? Nós falamos aí das somáticas, né, que formam, juntou o gameta masculino com 23, o feminino com 23, somou, somática, diploide, sendo diploide tem que ter o quê? 46 cromossomos, tá? Então, coloque aí no caderninho de vocês a resposta do livro, né, que o livro pergunta para vocês aí dessa segunda questão, tá bom? Tirado a dúvida, prosseguindo, vamos falar agora da meiose, tá? Que é diferente, tá bom? Mesmo sendo um processo de divisão celular, vai acontecer diferente. Por quê? Vamos ver aí, ó. A meiose, ela também é um tipo, como eu falei agora há pouco, de divisão celular, mas que no lugar de gerar duas, vai gerar
4 células filhas. E, ó, cortando aí, ó, com metade da quantidade de cromossomos da célula mãe, da célula inicial, tá? Na meiose, ocorrem 2 divisões consecutivas. Ocorre uma primeira, essa primeira gera 2, ocorre uma segunda e cada uma das 2 geradas vai gerar mais 2. Por isso que vão ser 4, tá? Então, olha só, vou ler o que é que está aqui para que vocês possam entender, eu já adiantei explicando, mas, ó, a primeira divisão é dita reducional, pois diminui a quantidade de cromossomos da célula mãe, tá? Pela metade. Já a segunda divisão, ela é equacional, pois as células originadas mantêm a quantidade de cromossomo, ok? Então, continuando aqui, ó, baixar um pouquinho para que vocês acompanhem a leitura. Na primeira divisão, são geradas 2 células. Aqui estão as 2 células. Então, cada uma dessas células vai realizar uma segunda divisão, dando origem a mais 2, né? Então, essa daqui, ó, gerou 2, aqui estão elas, e essa de baixo também vai gerar 2, que é o processo de meiose. Então, no final, se eu tenho 2 daqui com 2 daqui, vão ser o quê? 4, não é? São originadas 4 células, diferentemente da meiose, que origina apenas da célula-mãe 2, ok? Então, essa é a diferença. Quando vocês verem um esquema, vocês vão saber se aquele processo é mitose ou se é meiose. E eu gostaria que vocês realmente aprendessem, porque vai ajudar bastante no estudo de vocês lá no ensino médio, tá certo? Então, o professor está tentando explicar bem direitinho para que isso fique guardado na memória de vocês. E até porque, gente, isso é assunto de prova, tá? Nós teremos uma prova em cima desse conteúdo. Quando a gente terminar, né, o estudo dos tecidos, é onde a gente vai poder fazer a prova para vocês, tá certo? Mas nós teremos antes um exercício, como eu vi com vocês, né, no estudo das células, das organelas, nós faremos um exercício daquele, porque é através do exercício que a gente faz uma boa memorização, não é verdade? A gente fixa na cabeça aquele assunto e tira as dúvidas, porque o professor, ele quando dá um exercício, ele dá uma resposta comentada, então o aluno sabe diferenciar por que aquela resposta é a correta e por que aquela resposta é a incorreta, tá bom? Mas continuando, gente, vamos ver aqui, ó. O processo de meiose ocorre na formação dos gametas, tá certo? Então, que processo, se eu pedir um exemplo, tá, de uma divisão celular da meiose, tá? Me dê um exemplo, aí vocês, na formação dos gametas, tá? Ou seja, dos espermatozoides e dos óvulos, tá? No caso da espécie humana, está relacionado, portanto, com a formação do espermatozoide e do óvulo. Os gametas, né, da nossa espécie, nós já falamos isso aqui, mas como está na leitura, eu repeti novamente. Então, com cada gameta, tá certo? Aqui, ele possui apenas metade do número de cromossomos, ou seja, 23. Agora, quando ocorre a fecundação, que é a reprodução sexuada, como já havíamos falado, aí ele soma, ele vai para 46. Passa a ser uma célula somática, ou seja, diploide, ok? O número adequado de cromossomos é restabelecido. E qual é o número adequado de cromossomos? 46, ok? Então, os seres humanos reproduzem-se apenas por meio de reprodução sexuada, já vimos isso. Essa forma de reprodução facilita a ocorrência da ampla variedade de indivíduos de nossa espécie. Com isso, né, isso ocorre porque a meiose, ela resulta, como foi dito, né, em 4 células filhas diferentes entre si e diferentes da célula mãe. Vamos ver o esquema aí. Nós vimos o esquema da mitose e vamos ver agora o esquema da meiose. Vê que diferença, gente. Vejam aí. Observem que realmente é bastante diferente, tá? Acho que a imagem do professor não está atrapalhando muito, não. Então, tá aqui, ó. A célula, olha lá, né? Está se havendo a replicação do DNA, ok? Vai haver a divisão. Quando ocorre, né, a meiose 1,
Lembra que a gente falou que é 2 etapas? Então, ó, a primeira etapa, meiose 1, observem aqui, ó, já são diferentes. Cada uma vai novamente sofrer outra divisão. Observe, 2, como eu falei, mais dessa daqui, 2. Então, 4 e todas diferentes, tá, da célula mãe. Então, é o que caracteriza justamente a divisão, né, da meiose, ok? Da meiose. Continuando. Vamos para a página 26, gente. Abram aí o livro na página 26, por gentileza. Vamos responder aqui, ó. É a seguinte pergunta na página 26. Cite algumas semelhanças e diferenças entre a mitose e a meiose. Vamos lá, gente. Fala aí para mim. O que a gente viu até agora já dá para vocês dizerem para mim essas diferenças. Vamos lá. Sim, vamos? Gostaria muito que vocês estivessem ao vivo comigo aí, gente, para a gente poder debater. Mas vamos lá, vamos dar a resposta. Eu sei que vocês sabem, muita gente já deve ter dito, né? Bom, as semelhanças que ambas, né, elas são formas de divisão celular. A gente falou isso aí para vocês. E a diferença dela é muito grande, né, gente? A principal diferença é que, enquanto na mitose a célula-mãe gera 2 células filhas de carga genética idêntica a ela, né? Na meiose, a célula-mãe, né, dá origem a 4 células, cada uma com a metade da carga genética original. Isso porque, enquanto a mitose ocorre com células somáticas, a meiose com haploides, não é? Que são os gametas. Então, por isso, ela gera células, né, filhas com metade da carga genética, ou seja, óvulos, né, no sexo feminino e espermatozoides no sexo masculino. Aí eu pergunto, ficou dúvida, gente? Ficou dúvida? Espero que vocês tenham realmente tirado, né, toda a dúvida de vocês com as explicações do professor nesses exercícios, né, do livro, e que a aula, né, tenha ficado realmente bastante dinâmica, tenha sido uma aula bastante compreendida por vocês, porque vocês sabem o carinho imenso que o professor Gutenberg tem por vocês, muita saudade de estar juntinho ali de vocês. Por quê? Porque pessoalmente, né, presencialmente, a gente tem aquela possibilidade, né, de enriquecer mais a aula. Mas observe que o professor sempre tem trazido para vocês algo a mais, né, que o livro transmite para vocês. Ou seja, o professor já se preocupa com aquela base secundarista, né? Vocês estão no 8º ano, já concluindo o ensino fundamental 2, vão para o 9º ano, e aí é bom ter esse conhecimento. Agora, é necessário que vocês prestem atenção, tá certo? No que o professor transmite para vocês e aprendam, tá certo? Porque o objetivo é justamente prepará-los, né, para os exames nacionais do ensino médio, tá? Que é o Enem, para os vestibulares, para que vocês possam escolher uma profissão, né, e conseguirem realmente vencer na vida o objetivo de vocês. Todo mundo sonha, né, desde pequeno, em ser alguma coisa. E para isso nós temos que nos capacitarmos, escolhermos, né, pela nossa vocação aquilo que é bom para a gente, o que a gente gosta realmente de fazer. Então é necessário a gente compreender todas as disciplinas para que a gente se torne um indivíduo preparado, tá certo? Para alcançar os nossos objetivos. Mais uma vez eu ressalto, mais uma vez eu digo para vocês, não fiquem com dúvidas guardadas. Dúvidas, manda para o professor, que o professor, na aula seguinte, tira todas as dúvidas de vocês. Deixa eu mandar um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.